está abençoando a sua família. No nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19. Vamos continuar falando de influência. Estamos falando sobre chamado que o Senhor nos dá de sermos influentes nesse nosso tempo. Eu tenho dito, irmãos, que nesse mundo ou a gente influencia ou a gente é influenciado. Não tem um meio termo, tá? No ambiente social que o Senhor nos colocou, ou eu sou uma influência, ou eu sou influenciado, tá? Ou as duas coisas, né? Eu posso estar no ambiente onde eu estou sofrendo influência, mas eu também estou influenciando. E entenda que esse poder de influência é através do Espírito Santo, trazendo transformação. Eu vou trazer alguns exemplos na minha mensagem dessa manhã, para você entender o que é estar, preste bem atenção, o que é estar em lugares estratégicos. Deus, Ele nos coloca em lugares estratégicos porque Ele nos quer. Ele quer nos usar. E a história de hoje nos mostra isso. João capítulo 19, versículo 38. Quero convidar você para a gente ler. Esse é aquele momento, né, que Jesus é crucificado. Jesus está morto. O seu corpo está exposto na cruz. Já é mais ou menos 4 horas da tarde, perto das 17 horas. Já vai começar o sábado para o judeu. E é só para você entender o tempo dessa leitura que faremos. João capítulo 19, versículo 38. Vamos ler juntos? Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. O corpo de Jesus estava na cruz, exposto. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixa de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Amém. Digam graças a Deus. Primeiro vamos entender, irmãos, que esse homem chamado, né, de José de Arimateia, Arimateia não é o sobrenome dele, tá? Arimateia era a região, a cidade de onde ele veio, uma cidade na Judéia, e por isso ele é chamado de José de Arimateia. Do mesmo jeito que a gente, quando vai falar sobre José e seus sonhos, nós chamamos ele de José do Egito, né? Ele não era do Egito, mas foi o lugar onde Deus cumpriu o propósito na vida dele. A mesma coisa José, esse homem piedoso, temente, fiel. A palavra diz que ele era discípulo de Jesus, mas ele era discípulo secretamente. Por quê? Porque José, gente, era um homem muitíssimo influente no seu tempo. Alguns teólogos chegam a dizer que ele era um político. Na verdade, quando a gente vai olhar a posição dele, ele tinha assim uma posição meio política, mas na verdade ele era um juiz, pois a palavra diz que ele era membro do Sinédrio. E o que era o Sinédrio?
Sinédrio naquela época era a mais alta corte de justiça dos judeus. Ele fazia parte, a palavra diz que ele era membro do Sinédrio, a mais alta corte. Imagina, ele tinha um lugar estratégico. Imagina que alguém que para chegar no Sinédrio, gente, tinha que ter caminhado muito na religião judaica. Era alguém que tinha um conhecimento religioso muito grande. Ele estava dentro de uma densa estrutura religiosa. José estava, desde a sua infância, dentro de um rótulo muito pesado da religião. É tanto que o seu conhecimento o levou a ser, o que, gente? Um membro do Sinédrio. Ele tinha poder de voto. É tanto que a palavra diz que quando foram julgar Jesus, ele deu voto contrário. Como ele era membro do Sinédrio, na hora da votação, se iriam condenar ou não Jesus e entregá-lo às autoridades romanas, a palavra diz que o voto de José, por ter conhecido Jesus, por ter aceitado a palavra de boas novas do reino, a palavra diz que o voto dele foi não. E já já eu vou falar sobre isso. Para José, gente, ter se encontrado com Jesus, ele precisou, não só ele, né? Mas o seu amigo também. Pois a palavra, quando cita José, cita também o amigo dele, Nicodemos. Interessante que a palavra não traz a história do encontro de José com Jesus, mas a história de Nicodemos, todos nós conhecemos. João capítulo 3, lembra? A palavra diz que ele foi se encontrar com Jesus, que hora, gente? De noite. Por quê? Porque ele também tinha receio. Ele não queria que ninguém o visse com aquele mestre revolucionário. Assim como José, Nicodemos também fazia parte do Sinédrio. Ele era um fariseu, um homem de alta responsabilidade, de influência. Quando eu olho para a vida de José, o tal de José de Arimateia, ele era um homem influente. Imagina alguém que tinha acesso ao governador romano. Pilatos, gente, era a maior autoridade, era o representante de César para toda a região da Galileia. Ele era o governante de toda aquela região. E José, a palavra diz que foi ele quem teve acesso ao governador para pedir o corpo de Jesus. E quem era José? José, um discípulo de Jesus. Só que você precisa entender que para ele se tornar um discípulo de Jesus, ele precisou, lembra da palavra da semana passada? Ele precisou sair de dentro de uma estrutura que ele vivia. Como a gente teve acesso ao encontro de Jesus com um amigo dele, Nicodemos, vocês lembram quando Nicodemos falou com Jesus, o que Jesus falou com ele sobre estar dentro de uma estrutura? Lembra a história? João capítulo 3. A palavra diz que Nicodemos, secretamente, de noite, procura Jesus. E qual é a pergunta que ele faz para Jesus? Mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Gente, Nicodemos era um conhecedor das Escrituras. Ele era um doutor da lei. Ele era um religioso que conhecia tudo sobre a vida eterna. Mas ele vai, procura Jesus e pergunta, né, mestre, o que eu preciso fazer? Me diz aí, me dá aí uma dica. Todo mundo está falando do Senhor e eu quero saber o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna. Qual é a resposta de Jesus para Nicodemos? Quem lembra? É fácil, Nicodemos. Você só precisa nascer de novo. Ao que Nicodemos, né, gente, dá uma de desentendido, né? Quando ele pergunta para Jesus o que ele precisava fazer, mesmo conhecendo a religião, né? Mesmo sendo um homem espiritualizado, o que era que ele precisava fazer para receber a vida eterna? Jesus disse para ele, é simples. É só você nascer de novo. Ao que Nicodemos dá uma de desentendido e diz o que para Jesus? Ô mestre, como é que pode eu, já sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? Jesus responde o que para ele? Mais ou menos assim, né? Nicodemos, você é um doutor da lei, você já entendeu.
É tipo assim, né? Você está fingindo que não está entendendo. Você está fingindo de desentendido, mas você já entendeu. Jesus estava dizendo para ele, na verdade, quando eu digo para você que você tem que nascer de novo, sabe o que tem que acontecer? Você tem que vir para o reino de Deus numa nova estrutura. Irmão, já perceberam como é a mente de um bebê, de uma criança? Tem gente que costuma dizer, né? Já ouvi até um médico neurocirurgião dizer isso. Ele diz que o cérebro de um bebê, ele vem com um HD zerado. Zerado. Por isso que a gente diz que a criança é o quê, gente? Como é que a gente diz que a criança é? Diz que a criança é uma esponja. Tudo que você ensina, ela aprende. Por quê? Porque o cérebro está zeradinho, um HD zerado, sem informação nenhuma. Quem está entendendo qual foi a dica que Jesus deu para Nicodemos? Ele está dizendo, Nicodemos, você como doutor da lei, o seu HD está hiper, super, mega cheio de uma estrutura que você recebeu. Quer receber o reino de Deus, essa nova mensagem, você vai precisar zerar. Lembra da palavra do domingo passado? Odre velho não recebe vinho novo. Irmãos, estruturas velhas não conseguem suportar boa nova. Novas notícias. Estrutura velha não consegue. Por isso que a dica do Senhor para Nicodemos é: quer receber o reino? Quer receber a eternidade? Zere tudo e aprenda tudo do zero, como uma criança. Não estou dizendo, Nicodemos, para você sendo velho entrar de volta no ventre da sua mãe. Só basta você pegar essa estrutura velha, essa estrutura fadada da tua religiosidade, você pegar tudo isso e dizer, eu me desprendo de tudo isso para aprender tudo novo. Os irmãos entendem porque tem gente que estão pedindo ao Senhor para que o Senhor traga um novo casamento, mas o Senhor até está mandando, mas não dá numa estrutura antiga. Sabe aquele aprendizado do pai e da mãe? Se você não se desfizer disso, aquelas máximas que foram trazidas até em momentos de raiva, sobre o que é casamento, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem. Lembra daquelas máximas? Se prepare para sofrer, viu? Quando você casar vai ser assim. Tem gente que a sua estrutura matrimonial foi estabelecida debaixo dessas palavras. Aí eu estou orando, pedindo ao Senhor renovo da minha aliança, no meu casamento. Só que a minha estrutura é essa. Como é que eu posso receber essas coisas novas dos céus? Eu preciso zerar o meu HD. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, eu estou trazendo uma boa notícia, ela é nova, tá? Mas você com essa estrutura religiosa, você não vai receber. Jesus estava fazendo o que, gente? Influenciando um doutor da lei. Tanto José foi influenciado, quanto Nicodemos. Temos aprendido, irmãos, que influência é isso aqui, ó. Influência é a capacidade de mover alguém para um lugar que se deseja. Então Jesus estava pensando assim, olha, esses dois homens aí são muito influentes, são pessoas muito respeitadas na religião judaica, e eles estão interessados na minha mensagem, então eu vou influenciá-los. Se eu vou influenciá-los, eles precisam querer isso. Entendam, tá? Nos 3 anos que Jesus se relacionou com aqueles homens, ele foi levando aqueles homens para um lugar, né? É tanto que quando a gente vê a história de José, ele era um discípulo, mesmo secretamente, aplicado, fiel. Por quê? Porque Jesus exerceu influência sobre a vida dele. Mas para isso, José precisou, assim como Nicodemos, se livrar da estrutura velha. Quantas pessoas, irmãos, que estão pedindo ao Senhor, por exemplo, uma bênção sobre a sua família, orei sobre isso, né? Uma bênção financeira. Eu conheço pessoas, irmãos, que Deus deu a essa pessoa a habilidade demais, onde essa pessoa coloca a mão para fazer alguma coisa, dá certo. Se colocar na mão dessa pessoa um pouco de dinheiro, a pessoa consegue exponencialmente
multiplicar. Mas na mesma intensidade que faz, é na mesma intensidade que o dinheiro voa e vai embora. E sabe, pessoas que falam comigo e que dizem assim: pastor, ó, o meu avô foi um homem muito, muito próspero. Ele era um empreendedor assim fantástico, mas na velocidade que ele fez, ele perdeu. E a mesma história, a mesmíssima história, pastor, se repetiu com meu pai. E a mesmíssima história está se repetindo comigo. É a falta de bênção, gente? Não. É a falta de vinho novo, como a gente tem usado a metáfora, né? Não. É o quê? É a bênção nova dentro de uma estrutura velha. Lembra a palavra de Jesus quando ele usou a metáfora do odre? Que ele diz assim: não se pode pegar vinho novo e colocar em odre velho, em vasilha de couro velha, porque se colocar, o odre vai o que, gente? Se romper, o vinho vai se derramar. Aí ele diz o que? E tudo vai o que? Se estragar. Eu conheço muita gente assim, que tem recebido novas bênçãos, mas tudo no final tem se estragado. O problema é que Deus está retendo a bênção? Não, é que a estrutura que recepciona a bênção é ainda uma estrutura antiga. Eu olho para esse homem aqui e vejo um homem que tomou uma decisão. Quando ele encontrou com Jesus, ele disse: eu quero esse algo novo. Mas para isso ele precisou fazer o que, gente? Se despir da estrutura antiga. Ele seguiu à risca o que Jesus disse para o amigo dele, Nicodemos, né? Vou ter que nascer de novo. Vou ter que zerar minha alma para aprender coisa nova. Vou ter que zerar meu coração para aprender essa nova estrutura do reino. Ele tomou uma decisão. E olhe bem para mim, para que a gente vá para o segundo item, caminhando para o final dessa mensagem. Pessoas, irmãos, que decidem deixar para trás velhas estruturas, são pessoas corajosas. Deixa eu lhe explicar o seguinte: quando Jesus foi morto, não foram mais autoridades romanas, não foi Pilatos, não foram os soldados romanos que prenderam Jesus, foram seus próprios irmãos, foram as autoridades religiosas da época. Pessoas, obviamente, com inveja daquele mestre que era influente em todo lugar. E eles estavam, obviamente, perdendo a influência deles. A palavra diz que quando eles prenderam Jesus, Jesus foi preso, tá, gente? Na noite madrugada entre a quinta e a sexta. Prenderam Jesus quando ele estava lá no jardim do Getsêmani. Aí conduzem Jesus, descem do monte, entram em Jerusalém e levam Jesus para a casa do sacerdote, né? Caifás, que era genro do sacerdote anterior, estava tudo em família, né? E a palavra diz que foi durante a madrugada que foi feito todo o interrogatório. Isso era contra a lei, gente. A lei proibia isso, alguém ser interrogado e julgado na madrugada. Jesus foi. Naquele processo, né, todo atropelado, a justiça sendo quebrada. Quando chega o momento de cada membro do conselho dar o voto, para ver se eles iriam mesmo procurar o governador e dizer: olha, esse homem merece morrer, a palavra diz que o voto desse homem aqui, ó, que tinha deixado a sua velha estrutura, foi não. Essa história é narrada nos 3 evangelhos. Eu gosto quando Marcos diz que ele até se opôs com as palavras que eles usavam, porque estavam chamando Jesus de Beelzebu, de filho do diabo. Ele até traz ponderação: olha, vocês estão errados. Eles não estão percebendo não que tudo isso aqui é um engano? Estão percebendo não que vocês estão forçando a barra? A palavra diz, irmãos, que eles contrataram pessoas para testemunharem contra Jesus, para dar ares de legalidade. Estava tudo sendo feito de forma ilegal, o julgamento era de madrugada. A palavra diz que contrataram falsas testemunhas, e Nicodemos, né, e José foram aqueles que corajosamente disseram: está errado. Tem que ter muita coragem, né? Quem decidiu viver uma nova estrutura, irmãos, tem que ter coragem para
andar na contracorrenteza. Não é porque todo mundo está concordando que é certo. Injustiça, gente, é injustiça, independente da minha ideologia. Nós temos vivido um tempo tão tenebroso no nosso país, irmãos. Nós temos vivido um tempo tão perigoso. E o que me espanta é que tem gente que simplesmente está fingindo que não está nada acontecendo. Por quê? Porque é contra quem eu não gosto. Porque é a favor da minha ideologia. Recentemente a gente viu um escândalo na mais alta corte de justiça. Nem falando da corte constitucional. Foi descoberto o esquema bilionário de vendas de sentenças. Tem vários desembargadores, com tornozeleira eletrônica. E nós brasileiros estamos olhando isso, gente, como se fosse normal. Aliás, a Suprema Corte Federal, aí sim constitucional, esse tempo, mandou tirar a tornozeleira de um desembargador lá de Mato Grosso. E disse para ele que ele pode voltar às suas atividades até que tudo seja julgado. É interessante que a gente olha para tudo isso e é como se estivesse tudo normal. Pessoas que de fato vivenciaram uma transformação na sua estrutura, meu irmão, vai sempre combater injustiça. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes está acontecendo injustiça dentro da tua própria família, mas porque é alguém que você não gosta, aí está tudo bem. Qual é a máxima, gente, do amor? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. O amor se alegra com a verdade e fica triste com a injustiça. O Senhor está nos chamando para essa estrutura. Não podemos, irmãos. E é interessante que a gente mistura, né, essa estrutura de fé com Deus, com ideologia política. Então quando a gente vê essas coisas terríveis, fora do rito, sem legalidade, mas é contra alguém que eu não tenho muita afinidade, então deixa acontecer. E a base daquilo que nós vivemos, que se alegra com a verdade e fica inconformado com injustiças. Irmãos, isso tem a ver com a nossa fé, isso tem a ver com o nosso testemunho. Eu olho para esse homem e vejo um homem que decidiu: eu sou um religioso, nasci na religião judaica, eu sei que o meu voto vai ser vencido, mas eu não estou nem aí. Vocês estão querendo crucificar, vocês estão querendo julgar, vocês estão querendo condenar com tudo ilegal, um justo, meu voto é não. A palavra diz que ele foi vencido, mas não deixou de se posicionar. Às vezes nós vivemos isso, irmãos, no lugar de trabalho. Nós estamos vendo um colega, um amigo que está sendo injustiçado. E é tipo assim, não é comigo, então deixa eu ficar aqui na minha. Pastor, então você está dizendo para eu entrar em guerras e brigas? Não. Eu estou falando, gente, sobre uma postura de vida que nós precisamos ter constantemente. Sempre. Vou te contar um exemplo assim, bem raso, de algo que eu vivenciei na minha vida. O Senhor estava me prosperando na empresa que eu trabalhava, e eu estava num cargo de liderança. E aí quem está no cargo de liderança sabe que vai ter processos trabalhistas. E aí o preposto me chamou, eu era líder na área de alguém que tinha trabalhado, não tinha trabalhado comigo, tinha trabalhado antes. E perguntaram para mim, vai ter uma audiência e você pode ir lá? Eu disse, vou. Que bom. Eu disse, mas eu preciso já dizer uma coisa para você. Eu vou lá como preposto, mas eu vou lá para falar a verdade, tá? Só me chamaram uma vez, nunca mais me chamaram. Eu vou lá para falar a verdade. Irmãos, quem vive dentro de uma estrutura, vive a estrutura o que diz 1 Coríntios 13, versículo 3. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Nós no Brasil estamos vivendo um tempo muito perigoso. E às vezes nós estamos ou calados, ou às vezes gente até aplaudindo, né? Por quê? Porque é contra alguém da ideologia contrária à minha. Precisamos entender, irmãos, que nós não somos desse mundo. A nossa pátria é o céu. E aqui nós precisamos ter posicionamento. E o posicionamento, ele não é político não, ele é da verdade. É o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. O Senhor nos chamou para isso. José é um exemplo para a gente, né? Um membro do conselho, recebeu todos os votos contrários. Vocês estão querendo crucificar um inocente?
Tá bom, vocês podem até fazer, menos com o meu voto, menos com a minha anuência. Por quê? Porque eu não sou mais dessa estrutura aí. Porque às vezes a gente tem medo, né, gente, de se posicionar com medo de sofrer represálias. E a palavra diz que ele seguia Jesus até de forma sábia, né? Não declarava para todo mundo, até porque, gente, tem certos lugares que o Senhor nos coloca, que são lugares estratégicos mesmo. É melhor que nem todo mundo saiba que a gente está lá. Nem todo mundo saiba, né, de forma alardeada, o nosso posicionamento. Mas de vez em quando a gente sempre vai chegar o momento que a gente vai ter que ter um posicionamento. Sempre. Isso acontece até em problemas familiares. Às vezes está crescendo um problema na família, a família está querendo resolver e a gente está meio isento, né? Deixa eu ver o que é que acontece. Repito, Deus não está nos chamando para vivermos um tempo, sabe, belicoso, de guerra, não. Mas nós precisamos ser posicionados na nossa fé, assim como foi José, que porque estava vivendo uma nova estrutura entendeu, eu preciso ter um posicionamento diferente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga para a pessoa do seu lado, Deus te chamou para ter posicionamentos. Diga de novo, Deus te chamou para ter posicionamentos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Vamos lá, segundo para a gente encerrar. Olha isso aqui. Deus escolhe estrategicamente pessoas para serem influenciadas pelo corpo e serem influentes em sua sociedade. Olha que coisa, tá? Deus traz José através da mensagem de Jesus e o mantém em um lugar estratégico. José foi influenciado por Jesus. José teve toda a influência da sua nova fé através daquele homem. Aí esse homem é julgado, crucificado e morto. São mais de 3 horas da tarde. Já se aproximando o sábado, pois o sábado para o judeu começa às 18. A família de Jesus angustiada. Porque imagine, eles não tinham autorização para ir lá tirar o corpo de Jesus. Naquela época, gente, quando alguém morria na cruz, o corpo ficava dias, às vezes até sendo comido pelas aves. É tanto que Jesus recebeu profecia, né? Dizendo que o seu corpo não entraria em decomposição. Então está aqui Maria, os irmãos de Jesus, os discípulos de Jesus, desesperados, vendo já chegar o final da tarde. Se chegasse o sábado eles não poderiam tirar, eles só poderiam tirar o corpo de Jesus se tivesse autorização. Mas quem tinha acesso ao governador? Quem tinha acesso à autoridade? E está aqui os discípulos de Jesus sofrendo pela perda de todo o sofrimento do fim de semana e ainda pensando, e como é que vai ser? O corpo dele vai ficar lá? Até que 2 homens influentes, seguidores de Jesus, que tinham o que, gente? Acesso. Ouça, o poder de influência é o poder de acesso. Pastor Anderson estava contando aqui uma história, né? Quando terminaram de cantar lá, na sexta-feira, terminou, todo mundo foi e ele ficou lá com os organizadores. E ele disse que de repente, para surpresa dele, aqueles homens começaram a partilhar com ele suas dores familiares, com filhos, e ele percebeu, Deus me deu acesso, e daqui a pouco ele está no meio do calçadão, orando por aqueles homens, orando pelos seus filhos, orando pela sua família. O nome disso, gente, é poder de acesso. O poder de influência é o poder de acesso. Domingo passado eu terminei o culto 17 horas, já tinha pregado 3 vezes, cansado. Saí daqui como eu sempre vou, estou indo para a sala. Quando eu chego, que eu vou fechar a porta, uma mão segurou a porta. Até me assustei. Segurou a porta e abriu, eu olhei uma irmã, bem alta. Disse, pastor, posso falar com o senhor? Eu disse, pode, minha irmã. Ela entrou e já sentou. Aí eu também me sentei. Ela disse, pastor, eu estou vindo aqui há algum tempo. Estou vindo aqui já há algumas semanas, estou muito feliz, estou sendo muito abençoado. Estou trazendo a minha irmã, está vivendo uma situação de muita luta, eu também, e eu queria que você orasse por nós. Eu disse, vou orar, minha irmã. Como foi que a irmã chegou aqui? Ela disse, o meu médico disse para eu vir. Imagina, gente, além de prescrever o remédio, disse para ela vir na igreja. Eu perguntei, como é o nome do seu médico? Ela disse, eu não sei. Eu disse, rapaz, esse aí tem poder de influência, viu?
A mulher nem sabe o nome dele, mas ele mandou ela vir para a igreja, ela já está aqui, já trouxe a irmã. Quem está entendendo o que é poder de influência, gente? Aí eu perguntei para ela, qual é a especialidade dele? Ele é anestesista. Ah, eu sei quem é. Esse é um discípulo aplicado. Ela disse, olha, esse meu médico disse para mim, olha, vai lá na minha igreja. Estou vendo que você está vivendo e você precisa ir lá. Ela está vindo e está aí, já trouxe a irmã e está orando pelo sobrinho. Os irmãos entendem o que é poder de acesso? Eu nunca, gente, ia conseguir chegar nessa mulher. Mas o médico dela, que é membro daqui, discípulo de Jesus, ele sim. E quando ele disse para ela, vai lá na minha igreja, sabe o que ela fez? Ela obedeceu. No último batismo, eu batizei aqui o Washington. O Washington é médico ortopedista. Como foi que o Washington chegou aqui? Fui lá um dia orar lá na clínica do Márcio, aí o Washington está lá. E eu trouxe uma palavra rápida, não foi, Márcio? Rapidinho. E a palavra, não só a palavra, tenho certeza que o testemunho do amigo dele ficou martelando no coração, martelando, porque é assim que o Espírito Santo faz, tá, gente? Esse poder de influência que o Senhor nos dá é uma palavra. É alguém que você encontra ali na cadeira esperando do lado a sua consulta, é uma palavra. É aquilo que o pastor Anderson testemunhou. É você terminar um evento, você está ali e falando de amenidades. Olha, o evento legal, né? Que bom, o LED e tal. E daqui a pouco alguém que... Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, as pessoas estão desesperadas por Deus. As pessoas estão desesperadamente querendo o Senhor. E as pessoas estão desesperadas para chegar perto de alguém que tem uma palavra. Entenda, os discípulos de Jesus, a família de Jesus, eles estão desesperados. Quem vai tirar o corpo? Já está chegando o sábado. Eles nem sabiam, né? Já tinha alguém influente, já tendo acesso ao governador, já pedido autorização, o governador disse sim. Já parou para pensar nisso? A mãe de Jesus não teria acesso ao corpo dele. Os irmãos de Jesus, os discípulos, não teriam acesso ao corpo dele. Sabe quem é que a palavra diz que tirou o corpo de Jesus da cruz, que teve autorização? José e Nicodemos. Foram eles. Você entende o que é Deus colocar a gente em lugar estratégico? Você entende o que é poder de influência? Meu irmão, entenda, lá no balcão da loja que você tem, só você que tem autoridade ali naquele balcão. Aquele balcão ali recebeu uma autoridade, autorização dos céus. Com seus clientes, só você que tem acesso. Entenda, tá? No teu Uber, é você quem tem autoridade lá. Lá naquela posição, você que é engenheiro, você que é médico, enfermeiro, você que é professor, é só você que tem autoridade. Tem um irmão aqui nosso, que é professor, é psicólogo e professor. E ele recentemente me passou um testemunho sobre alunos, e ele não fala sobre religião não. Ele aproveita, né? Já que ele tem a palavra, ele fala sobre valores. Valores na sua aula. Então ele fala sobre família, ele fala sobre a importância dos relacionamentos. E os alunos vão, porque é assim, né, gente? A palavra vai sendo ministrada sem você precisar falar o nome de Jesus. Um dos livros mais poderosos da Bíblia, que fala mais sobre a ação de Deus, é o livro de Esté. Você sabia que no livro de Esté não tem o nome de Deus? Em nenhuma forma. Toda a extensão do livro de Esté. Um livro que fala dos maiores milagres de livramento do povo de Israel. O livro de Esté não tem em nenhuma escrita o livro de Deus, o nome de Deus. Mas está lá Deus presente. Você entende como é o poder da influência? Aquilo que eu disse domingo passado, né? A gente não precisa ser o crente chato. A gente só precisa ser influente. A gente não precisa estar pregando toda hora. A gente só precisa ser influente. José era influente. Quando o corpo de Jesus precisou ser conduzido, porque entenda, tá? Ele e Nicodemos tiram o corpo de Jesus da cruz. É eles quem conduzem. Leia depois, tá? Marcos, Lucas, João. Mostra que os discípulos, a mãe de Jesus, acompanharam o estudo de longe, tá? Não tiveram acesso. Eles só tiveram acesso ao túmulo de Jesus no domingo de manhã. Na sexta de tarde, a palavra diz que eles acompanharam de longe Nicodemos e José, levando o corpo de Jesus para o sepulcro. Eles queriam saber onde Jesus seria depositado, né? E aqueles homens que tinham influência, tinham o poder do acesso, foram eles quem colocaram o corpo de Jesus no sepulcro, novo. A palavra diz que Jesus inaugurou aquele sepulcro.
Jesus levantou estrategicamente alguém. Jesus está te levantando estrategicamente para um tempo. A palavra diz, gente, que entre os discípulos de Jesus tinham mulheres piedosas. Mulheres piedosas, está escrito isso em Lucas capítulo 8, depois leia, tá? A palavra diz que essas mulheres, elas tinham ido procurar Jesus pedindo cura sobre seus filhos, libertação de espíritos malignos sobre suas famílias. E depois que elas receberam o milagre, o que aconteceu? Elas começaram a seguir Jesus. E a palavra diz que foram elas, e durante o tempo que o ministério de Jesus esteve funcionando, elas quem sustentaram o ministério de Jesus financeiramente. A palavra fala de Joana, fala de Maria, tantas outras. Mulheres que receberam o milagre, ou seja, foram influenciadas por Jesus e agora sustentavam o ministério do mestre. Jesus precisava viajar de um lugar para o outro. Quem trazia o recurso? Essas mulheres, que Deus preparou estrategicamente para serem influentes. Esse é o poder da influência. Quero terminar essa palavra dizendo para você isso aqui. Deus vai lhe preparar para a influência, diga graças a Deus. Você ainda não tem nem noção onde é que Deus quer te colocar, ou onde você já está, que Deus te colocou aí. Você não tem nem noção de quantas pessoas você vai poder alcançar. No nome de Jesus. O Senhor está te chamando para um tempo de influência. Lugares de acesso, só você tem, tá? Lugares de acesso o Senhor te colocou lá. Secretarias, hospitais, escolas, pessoas que têm autoridade. O Senhor te colocou lá. Departamentos. Tem famílias que só você tem acesso, sabia? Que tem famílias que Deus quer resgatar aqui na nossa cidade, que só você tem acesso a essas pessoas. O Senhor te deu esse poder de influência, poder do acesso. Cumpra seu chamado. Vamos orar? Essa é a nossa declaração, nossa proclamação para o ano de 2025. Daqui a alguns dias, ali naquela parede, aquela será retirada e essa declaração estará lá. Para que durante todo o próximo ano, todas as vezes que olharmos, declararemos isso, vivenciaremos isso com o poder do Espírito Santo. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche teus olhos. A palavra do Senhor diz que nós somos o bom perfume de Jesus, a boa fragrância de Cristo, exalada em todo lugar. Vamos declarar isso. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Receba a bênção de renovo. Quero que em mim se perca. O Senhor está restaurando a tua fé nesta manhã. O desejo de te O Senhor está resgatando no teu coração a chama do Espírito Santo. Para você ser influente em todo lugar. Vem nos resgatar, nos restaurar, meu Deus. Só para te adorar. Quero ser teu bom perfume. primeira essência, eu já te particular. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Oh, bendito é o nome do Senhor. O Senhor diz que nós somos o seu bom perfume. Cante isso, declare isso. Se encha do Espírito Santo nessa manhã. Receba renovo na tua alma.
Receba renovo no teu coração. Peça ao Espírito Santo, vem me refazer, meu Deus, nesta manhã e todos os dias. Vem me resgatar nessa manhã e todos os dias. Vem me restaurar nessa manhã e todos os dias, para eu ser essa influência na minha família, sobre aqueles que eu amo. Eu quero vivenciar essa influência, meu Deus, dentro da minha casa, com os meus amigos, com aqueles que eu me sinto para tomar um café. Eu quero ser essa influência, que eles vejam a tua vida na minha vida e que seja transformador. Ah, meu Deus, nos resgata, nos renova, nos restaura todos os dias. Convide o Senhor, convide o Senhor. Me resgata todos os dias, me restaura todos os dias. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume. Vem, Senhor, convide o Espírito Santo e diga: vem, Senhor, e me restaura, me resgata, me transforma, me renova. É o que eu preciso, meu Deus. Pai, sejam influência sobre os seus filhos. A tua oração já é uma influência. Você não tem muito o que fazer, então ore nesse momento agora pela tua filha, por teu filho. Vem Espírito Santo, restaura, resgata, renova. Precisamos disso. Nos dá esse poder de acesso, meu Deus. Nos dá esse poder de influência. Vem sobre mim, Senhor. Peça isso, vem sobre mim. Peça mais uma vez. Vem sobre mim, Senhor. Peça mais isso nessa manhã. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre a minha casa. Vem sobre a minha história. Vem sobre a minha família. Vem sobre mim, Senhor. Vem nessa manhã, visita o teu povo, meu Deus. Vem, Espírito Santo, visita, resgata, restaura, renova. Vem todos os dias, Senhor, e me resgata. Todos os dias, meu Deus. Essa é uma manhã de resgate, tá? O Senhor está te resgatando para dentro da tua família. O Senhor está te resgatando para o teu ciclo de amizade. Restaura, meu Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, merecência. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Seja resgatada pelo Senhor nesta manhã. Seja restaurado, resgatado pelo Senhor. Ore por essa pessoa que está perto de você. Peça para o Senhor resgatar sonhos desse teu irmão, dessa tua irmã. Se é alguém da tua família, ora com mais intensidade, com amor. Dá um abraço e diga: o Senhor está te resgatando nesta manhã. O Senhor está resgatando os teus sonhos. O Senhor está te resgatando hoje e todos os dias. Todos os dias o Senhor está te resgatando, para que você possa exalar o bom perfume de Jesus em todos os lugares, para que você possa ter influência sobre muitas pessoas. O Senhor está te resgatando, no nome de Jesus. Diga isso, ore no nome de Jesus. Vem, Senhor, e nos resgata. Vem, Senhor, e nos renova. Eu oro por corações que estão entristecidos, meu Deus, no nome de Jesus. Por essa pessoa que a tristeza tem tomado conta do coração. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que chegou aqui e é um milagre. Essa pessoa está aqui nessa manhã. Tudo conspirou para que ela não estivesse, para que ele não estivesse, mas o Senhor trouxe.
pois somos resgatados por Ti, meu Deus. Todos os dias o Senhor nos tira de quarto escuro, o Senhor nos tira, meu Deus, daquele momento que parecemos que estamos em um charco de lodo. O Senhor nos resgata, e eu tenho certeza que pessoas estão aqui, meu Deus, exatamente assim, resgatadas, restauradas, transformadas. Que aconteça agora, meu Deus, esse resgate, essa restauração, e não apenas hoje, mas todos os dias. Vem, Senhor, vem, Senhor, e nos resgata todos os dias. Precisamos disso. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero, diga isso, a Tua fragrância, meu Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. E exalemos o bom perfume de Jesus. Ele sempre nos coloca em lugares estratégicos. Amém? Saia daqui com essa bênção no teu coração. E já deixa o Espírito Santo te dizer onde é que você pode ser influente. Na vida de quem você pode influenciar. Sabia que tem gente que vai decidir a profissão que vai ter por causa de você? Hã? Você sabe, professora, que muita gente decidiu a profissão por causa de você? Ou seja, você influenciou muita gente. É isso. Quem aqui é professor, leva essa palavra para o teu coração. O Senhor te levou para um lugar de influência. Sabe, você que é enfermeiro, eu sempre conto aqui a história da enfermeira que lia a Bíblia para mim de madrugada. Eu estava na UTI, acordava, ficava sem sono. Ela passava, tinha o Novo Testamento daquele dos Gideões, né? Cinza, na cabeceira da minha cama. Ela passava e me via acordado ali, parecendo uma múmia, né? Todo cheio de ataduras, e perguntava para mim: você quer que eu leia a Bíblia? Eu dizia para ela: sim. E ela lia. Qual é o Salmo? Eu dizia: leia aí o Salmo 79. Ela lia. Gente, na descrição de cargo daquela mulher, quando ela entrou naquele hospital, não estava na descrição dela que ela precisava ler a Bíblia para alguém que estava acordado. Mas por que ela fazia aquilo? Porque ela tinha acesso. Deus te coloca em lugar para você ter acesso. As minhas madrugadas foram transformadas pelas palavras de uma enfermeira que lia um salmo para mim. Eu não lembro o nome dela, já falei isso várias vezes. Quando eu chegar no céu, gente, eu vou correr para Jesus e dizer: me lembra aí o nome daquela abençoada. Pega uma pedrinha aí e coloca na coroa dela, porque ela me abençoou muito. Você não tinha acesso a mim naquela madrugada, ela tinha, porque Deus colocou ela no lugar de influência. Entenda isso no nome de Jesus. É para isso que Ele nos usa. Para quê? Para que esse bom perfume esteja em todo lugar. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Deus, te agradecemos por essa manhã tão especial. Nos resgata hoje, amanhã, depois, próxima semana, todos os dias. E quando o Senhor começar a perceber que nós estamos nos perdendo, como diz essa canção, que o Senhor vá lá nos resgatar. Eu te peço isso, para que cumpramos o teu propósito na nossa vida, e para que sejamos influentes nessa geração. Foi para isso que o Senhor nos chamou. No nome de Jesus, leva-nos em paz, nos dá uma semana abençoada, possamos viver milagres nesse último mês do ano de 2024, meu Deus. O Senhor é o Deus de milagres, nós queremos viver milagres, que seja assim nessa família, no nome de Jesus. Obrigado e te agradecemos por essa manhã de resgate, e que todos os dias o Senhor nos resgate, no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de ministrar a bênção apostólica, se você desejar, assim que você sair, dá uma passada lá, deixa a tua marca, ora, abençoa a nossa reforma. Nós estamos precisando de um tempo de provisão de Deus, tá? Dessa prosperidade. Ore e abençoe no nome de Jesus. Levante as mãos para os céus, suas mãos abençoadas. Quem tem mão abençoada, levanta a mão para o céu. Tua mão é para abençoar a tua família. Obrigado, meu Deus, te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vão em paz. Sejam resgatados pelo Senhor. Deus abençoe a todos. Se quiserem passar lá rapidinho, passem lá e abençoem em nome de Jesus.